Um filme de Paul Thomas Anderson acaba de varrer o BAFTA com 6 prêmios, incluindo melhor filme e melhor diretor, e agora o nome Uma Batalha Após a Outra está em toda parte. Não é um drama de época, não é uma produção segura com mensagem mastigada. É uma comédia política negra, um thriller de ação e uma sátira feroz estrelada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benício del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor, dirigida por um dos cineastas mais respeitados do mundo. E neste momento ela é tratada pela crítica internacional e pelas casas de apostas como a carta mais forte da temporada de premiações. Se você curte acompanhar a corrida pelos prêmios, se interessa por cinema de verdade ou simplesmente quer entender por que esse filme está dominando o debate cultural nas últimas semanas, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha. O BAFTA deste ano prevê corretamente o Oscar? Uma Batalha Após a Outra, lançado no Brasil em setembro de 2025 com o título Uma Batalha Após a Outra, é uma adaptação livre do romance Vineland de Thomas Pynchon, publicado em 1990. Paul Thomas Anderson, também responsável pelo roteiro, transportou a história de radicais dos anos 1960 perseguidos durante o governo Reagan para um contexto contemporâneo. Um futuro próximo nos Estados Unidos, em que forças autoritárias reorganizam o Estado, a imigração virou caso de segurança nacional e grupos paramilitares de extrema esquerda enfrentam o aparato federal em embates que mesclam tragédia e absurdo. O filme tem duração de 2 horas e 41 minutos, foi filmado na Califórnia e no Texas, e seu orçamento estimado foi de 130 milhões de dólares. Já arrecadou mais de 206 milhões de dólares no mundo todo. Para entender por que Uma Batalha Após a Outra é tratado como favorito, é preciso entender o que significa ser favorito em uma temporada de premiações. Não basta fazer um bom filme. É necessário combinar pelo menos 3 elementos. Dinâmica forte nas premiações anteriores ao Oscar. Um conjunto amplo de indicações que cubra categorias técnicas e artísticas ao mesmo tempo. E uma narrativa de temporada que posicione o filme como representante de algo maior do que ele mesmo. Uma Batalha Após a Outra tem os 3. A dinâmica de premiações do filme é neste momento a mais impressionante da temporada. O BAFTA 2026 representou uma virada importante. Quando um filme vence melhor filme e melhor diretor na mesma noite, ele passa a ocupar o que os analistas chamam de locomotiva narrativa. Toda a cobertura da imprensa especializada, dos sites de cinema e das casas de apostas, passa a girar ao redor dele. Antes do BAFTA, o filme já havia sido premiado no Critics' Choice e Teyana Taylor foi reconhecida no Globo de Ouro por sua atuação. Cada premiação anterior ao Oscar funciona como um acúmulo de pressão simbólica, né? Não é garantia de vitória, mas é o sinal mais claro disponível. O conjunto de indicações ao Oscar 2026 confirma que o filme não compete apenas em uma frente. Ele está indicado a 13 categorias, entre elas melhor filme, melhor diretor para Paul Thomas Anderson, melhor ator para Leonardo DiCaprio, melhor fotografia e melhor roteiro. Quando um filme está presente em categorias artísticas e técnicas ao mesmo tempo, ele acumula votos de diferentes grupos dentro da academia. Diretores votam com diretores, fotógrafos votam com fotógrafos, atores votam com atores. E todos eles podem marcar o mesmo título no campo de melhor filme. Esse efeito de acumulação de preferência é o mecanismo central pelo qual uma produção vira favorita. E Uma Batalha Após a Outra está exatamente nessa posição. Paul Thomas Anderson ocupa um lugar singular no cinema americano contemporâneo. É um cineasta que escreve seus próprios roteiros, constrói universos visuais coerentes e é reconhecido pela crítica como um dos poucos autores verdadeiros em atividade em Hollywood. Filmes como Sangue Negro e O Mestre estabeleceram seu nome como sinônimo de ambição artística. Em Uma Batalha Após a Outra, ele trabalha em uma escala inédita para sua carreira. Cenas de ação ambiciosas, ritmo acelerado, estrutura de grande espetáculo, mas sem abrir mão da complexidade emocional que marca seu trabalho. Esse equilíbrio entre cinema de autor e entretenimento de larga escala é exatamente o que a academia costuma premiar quando quer sinalizar que está reconhecendo algo importante. A narrativa da temporada para Anderson é clara. O diretor Autel voltou com o maior filme de sua carreira. O tema do filme também chega no momento certo. Ambientado em um futuro próximo em que forças autoritárias avançam sobre comunidades de imigrantes, Uma Batalha Após a Outra dialoga diretamente com o que está acontecendo nos Estados Unidos
em 2025 e 2026. A política migratória foi tratada pelo governo Trump II como questão de segurança nacional. Operações da ICE resultaram em detenções em massa e confrontos violentos. O filme não faz discursos, não explica sua mensagem. Anderson constrói metáforas, desloca o olhar e confia na inteligência do espectador. Mas a conexão entre o que está na tela e o que está nas ruas é imediata. Filmes que falam do presente sem panfletarismo costumam ser os mais lembrados em temporadas de premiação, e este é um deles. Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, ex-revolucionário que vive escondido no norte da Califórnia com a filha adolescente Willa, depois que seu grupo paramilitar de extrema esquerda foi destruído por uma operação liderada pelo coronel Steven Jait. Lockjaw, interpretado por Sean Penn. 15 anos depois dos eventos que destruíram o grupo, Lockjaw ressurge com um novo objetivo: integrar uma sociedade secreta de supremacistas brancos chamada Clube dos Aventureiros de Natal. Para isso, precisa eliminar qualquer ameaça à sua pureza racial, o que inclui Willa. Bob então foge com a filha, conta com a ajuda da ex-companheira Deandra, interpretada por Regina Hall, e do sensei Sérgio Santos. Carlos, interpretado por Benício Del Toro. O que se segue é uma longa perseguição que alterna entre o angustiante e o hilário, às vezes ao mesmo tempo. DiCaprio constrói um personagem que envelhece com ele. Bob não é herói. É um pai exausto, paranoico, emocionalmente destruído e consumido por substâncias, movido não por ideologia, mas pelo desespero de proteger a filha que não conseguiu criar direito. A crítica tem descrito a atuação como a melhor da carreira do ator. Sean Penn vai na direção oposta. Seu Lockjaw é grotesco, patético e profundamente incômodo. Não é um vilão brilhante. É um homem medíocre, obcecado por pertencimento, perigoso exatamente pela sua banalidade. Benício Del Toro fecha o trio principal com uma composição que combina firmeza inabalável e prazer contagiante pelo absurdo humano, e já é citado como favorito ao prêmio de melhor ator coadjuvante. A fotografia de Michael Bauman, obtida no formato VistaVision, já acumula reconhecimento da crítica técnica. A trilha sonora de Johnny Greenwood, colaborador frequente de Anderson, funciona como o sistema nervoso do filme. Sons dissonantes, ritmos irregulares, instabilidade constante que empurra o espectador para frente sem deixar espaço para respirar. Quando um filme é amado pela crítica técnica e pela crítica de arte ao mesmo tempo, ele se torna praticamente imbatível no sistema de votação preferencial do Oscar, onde os membros da academia ordenam seus filmes favoritos por ordem de preferência. Ainda assim, existem riscos. Filmes de comédia política negra costumam dividir opiniões dentro da academia. Há um segmento de votantes que prefere dramas mais convencionais, histórias de superação direta ou produções de época com menor ambiguidade interpretativa. O tom de Uma Batalha Após a Outra é incomum. Mistura gêneros sem pedir licença. Transita entre o ridículo e o trágico sem aviso e não oferece resolução emocional fácil. Isso pode custar votos. Além disso, a temporada tem concorrentes sérios e nada no cinema de premiações é garantido. O BAFTA erra, os favoritos caem, a história está cheia de exemplos, mas até agora os números falam mais alto do que as ressalvas. 300 e 200 vitórias e mais de 400 indicações em premiações nacionais e internacionais. 6 prêmios no BAFTA, incluindo os 2 mais importantes. Indicações em todas as categorias principais do Oscar, um diretor com histórico de consagração, um elenco que domina a conversa, um tema que conecta ficção e realidade sem precisar de subtítulo. Uma batalha após a outra não é favorito por acidente. É favorito porque tem tudo que a temporada de premiações premia quando decide que quer falar sobre o presente. O cinema mais importante não conforta, não simplifica, não encerra o conflito. Ele lembra que, para muita gente, a história sempre foi e continua sendo uma batalha após a outra. Esse é o tipo de filme que permanece depois que as luzes se acendem. Você acha que esse é o favorito mais sólido que a temporada de prêmios produziu nos últimos anos?
O BAFTA acertou desta vez? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve para acompanhar toda a cobertura da corrida ao Oscar.